Vamos lá, pessoal. Começando mais uma nova aula no nosso canal. Viemos aqui dar sequência à nossa série Integração Cloud com o ambiente, o ecossistema Microsoft 365. Já fizemos integrações locais com Excel, Word, PowerPoint, Outlook. Em nossa última aula a gente mostrou a integração Cloud Microsoft 365 com OneDrive. E essa aula aqui a gente vai fechar a nossa série Integração Cloud Teams. E no final da aula eu vou dar um bônus para vocês aí que eu vou mostrar para vocês como disparar e-mail de forma automática, solicitando que o Cloud acesse a nossa caixa de e-mail do Outlook, envie e-mails automáticos. Somente solicitando através de comandos ele já consegue acessar a nossa caixa de e-mail e disparar e-mails automáticos. Então basicamente a gente vai mostrar, né, o ambiente Teams, eu vou mostrar o laboratório que eu montei aqui. Ele vai buscar conversas, mensagens, arquivos e aí ao final eu vou pedir ele para fazer alguns resumos e já disparar alguns e-mails para mim. Então beleza, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu quero apresentar para vocês o ambiente que eu criei. Então, o que eu fiz? Eu montei um laboratório. Então, assim, eu uso, pessoal, dia a dia, eu uso o Teams para atender alguns clientes, algumas consultorias, mas eu criei um ambiente novo para a gente trabalhar, como eu fiz na última aula, na integração com o OneDrive, eu vou usar o mesmo ambiente. Eu criei uma conta Microsoft 365 Standard, uma conta nova, que eu criei um ambiente OneDrive com a estrutura de pastas que a gente mostrou na última aula, e aqui eu criei um ambiente Teams, tá? Aqui eu entrei no Teams, e aí, cara, eu fiz... O que eu fiz aqui para vocês entenderem, tá? Eu criei alguns canais, criei alguns usuários fictícios, claro, e fiz alguns testes. Troquei algumas mensagens entre alguns usuários, compartilhei alguns arquivos e criei uma reunião. Então eu criei um conteúdo aqui dentro desse Teams. A ideia é simular um ambiente mais próximo possível. Ficou um ambiente simples, poucas mensagens, pouco histórico de período e tal, mas para o que eu quero mostrar, o que eu vou mostrar para vocês aqui, vai satisfazer legal aí para vocês verem, tá? Então eu tenho esse ambiente, esse laboratório, estou aqui no meu Cloud. Meu Cloud já está integrado, né? Já mostrei em aulas anteriores como integrar o Cloud na Microsoft 365, mas é tranquilinho de fazer demais. Então eu já estou aqui no meu browser, no meu Cloud, no meu prompt, para mim já começar a dar os comandos para mim pesquisar e trabalhar em cima do meu Teams, tá? Eu já estou integrado, quem não lembra, eu já mostrei em aulas anteriores, a integração, a gente vai vir aqui em configurações, conectores, e aí você vai pesquisar aqui, Microsoft, e vai mandar conectar, tá? Então é super simples, eu já estou conectado, eu já mandei uma primeira pergunta que eu fiz aqui, se realmente a nossa conexão está online, tá ok, falou que já está ativa. O Teams é um aplicativo de mensagens, né? A gente troca mensagens, chats, agendamentos, reuniões, ele faz toda essa gestão de troca de mensagens rápidas, e aí ele começa a montar uma base de dados, né? Arquivos, conversas entre usuários. Se a gente que tivesse uma forma de atacar essas informações de forma mais rápida, de mais produtiva, seria muito legal. E é isso que o Cloud nos possibilita. Então, eu já trouxe aqui algumas perguntas prontas, para a aula não ficar muito longa. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer ele é o seguinte, ó, então eu já perguntei, Cláudio, estamos integrados? Estamos sim, está tudo certinho. Então, eu vou perguntar a ele, cara, eu quero que você liste para mim as equipes da minha organização lá no Teams. E aí vamos ver a resposta que ele vai me dar. Isso aqui eu estou mostrando para vocês algumas limitações, tá? Então ele não faz leitura de equipes, ele não lista estrutura, ele não lista usuários, ele não lista equipe, ele não lista canais. O que ele faz? Ele única e exclusivamente ele consegue pesquisar mensagem. Então ele vai olhar o Teams somente nível mensagem. Quer ver uma outra pergunta que eu posso mostrar, pedir para ele, ó? Essa aqui, ó. Liste todos os canais existentes na equipe. Aí eu dou o nome, RSP Data Analysis. Ele não vai conseguir fazer. Não consigo fazer essas leituras, listar esse nível de informação. Então, ele dá umas informações. Então, basicamente é o seguinte, cara. Cloud, dentro do Teams, ele só vai trabalhar nível mensagens. Então, agora eu vou começar a fazer algumas perguntas das mensagens que eu criei lá, que a gente trocou no nosso ambiente de laboratório. Então, aqui eu estou perguntando o seguinte, ó. Procure todas as mensagens relacionadas ao cliente alfa. Então, basicamente, eu sou uma empresa, tenho vários funcionários e a gente presta serviço e a gente tem um cliente alfa. E a gente trocou várias mensagens relacionadas a esse cliente alfa. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Então, agora sim, ele vai lá na nossa base do Teams, né, no aplicativo Teams, e vai conseguir fazer uma leitura nível mensagem. Todas as mensagens relacionadas ao cliente alfa, ele traz para a gente, contextualizando, traz resumo, traz quem falou, data, tudo certinho. Quer ver? Vamos ver o resultado aqui. Ó, encontrei várias mensagens e aqui ele separa, ó, por data, hora, quem mandou as mensagens, o tipo de mensagem. Muito legal, pessoal. Muito impressionante, cara. E ele organiza isso para você, ó. Então a gente já traz um resumo geral, ó.
Não vou ficar lendo aqui, mas basicamente é isso. Dá para vocês testar demais aí no ambiente de vocês. Vou fazer outra pergunta aqui. Atividades relacionadas ao cliente que ainda estão pendentes. Olha que interessante isso, pessoal. Então, dentro de todas as mensagens, ele vai ver se ficou alguma conversa de agendamento, algum retorno que alguém ficou de trazer para a gente. Então, ele consegue fazer essa leitura, essa interpretação desse nível de dia a dia de empresa mesmo, sabe? De processos mesmo. Vamos ver o resultado. As mensagens estão na faixa de 30 segundos para responder, tá? Ó, confirmação de contratação, Pedro Martins ficou de fazer essa confirmação. Aprovação da proposta, Fernanda Silva pediu que a proposta fosse encaminhada. Então, ele traz tudo para gente. Já concluiu em andamento, não pendente, tá? Proposta comercial anexada. Então, aí já informa que teve alguns documentos anexados, tal. Resumindo, a principal pendência ainda em aberto é a confirmação e aprovação. Vamos para outras perguntas. Há um arquivo planejamento financeiro? Pode resumir o conteúdo? Então, eu estou perguntando assim, dentro de alguma mensagem existe um planejamento, um arquivo de planejamento financeiro? Então, ele vai ver lá, e, na verdade existe um Excel, e eu quero ver se ele encontra esse Excel e traz o resumo para mim, do conteúdo desse Excel. Vamos ver o resultado. Sim, encontrei o arquivo tal. E aí ele já acessou o arquivo, né? Porque ele está totalmente integrado, ele já traz para mim os valores e tal. Sensacional, né? Muito legal mesmo. Beleza. Ele traz assim informação a nível profissa demais, pessoal. Não tem assim, bem legal, né? Agora, existem algumas conversas sobre o Microsoft 365. Então são conversas que eu simulei, eu sei que vai haver retorno. Olha, encontrou várias mensagens, traz em formato de tabela para mim. Quem mencionou, data, hora. Claro que aqui eu tenho um período apenas de um dia que eu criei o laboratório, mas ele começa a trazer isso aqui para nós, tá vendo? Aí já traz outros clientes e tal. Outra pergunta, agora eu procuro algumas mensagens relacionadas ao Power BI. Então eu consigo fazer pesquisas relacionadas a temas de conversas. E agora eu vou mostrar para vocês, ó, ele já encontrou também. Agora eu vou mostrar para vocês, eu consigo pesquisar conversas relacionadas ao nome dos usuários, dos funcionários. Ó. Então, liste as conversas de Diego Araújo. A todo momento ele fica dando os feedbacks também, tá vendo? Quer que eu busque mais detalhes sobre esse projeto, por exemplo, se há algum arquivo de apresentação. Então é bem completo mesmo. E aí, dia a dia, isso salva muito, né, pessoal? Resume tudo, produtividade total. E vocês vão ver que daqui a pouquinho eu já vou pedir ele para fazer um resumo e mandar um e-mail para mim. Vocês vão ver que funciona, pessoal. É muito legal. Chega a ser assustador, mas é muito legal mesmo. Então, imagina que você é um gestor de uma empresa. E aí, por exemplo, você pode pedir para listar reuniões. Gostaria de ver quais as reuniões teve essa semana que passou. Ou de um período tal a um período tal. Então, ele vai listar todas as reuniões e alguma reunião ou outra que você quiser falar, cara, resume para mim essa reunião, a reunião X para mim. Eu quero saber quem participou dessa reunião, o que foi tratado, eu quero um resumo dessa reunião. Ele traz tudo para você, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui também. Olha que legal, pessoal. Então agora eu pedi ele para uma lista de conversas de um usuário qualquer, tá? De algum usuário específico. E ele vai me falar com quem que esse usuário conversou, quais os grupos que ele se relacionou. E sempre traz tudo em forma de tabela, tá? E aí ele pergunta o que é que eu quero, tal. Suas mensagens giram principalmente em torno da gestão de equipe. Boas-vindas à Ana, integração de funcionários. Então, bem interessante. Imagina que você é um gestor também. Você pode pedir uma relação de reuniões que teve algum determinado período. E aí você pode falar, cara, eu queria saber dessa reunião específica, quem participou, o que foi tratado. Então, olha para você ver o nível de informação que você consegue trazer. Ó. Teve alguma reunião nessa semana? Teve alguma reunião essa semana? Quero o resumo se houvesse algum arquivo compartilhado. Quero o resumo se houve algum arquivo compartilhado. Ele vai lá no meu Teams, vai fazer uma varredura. Claro que aqui ele vai achar apenas uma reunião, que é um laboratório que eu criei, mas um ambiente de produção, ele vai trazer todas as reuniões no período que você pedir. Aqui, se vocês repararem, ele já está integrado também com o calendário. Então, você pode pedir qualquer informação de agenda, que ele vai lá no seu calendário e traz para você. Você pode agendar alguma reunião, algum compromisso, apenas através daqui. Agende um compromisso para reunião, para a data tal. Ele vai lá na agenda e põe para você. Há uma transmissão disponível para essa reunião. Ele já achou, tá? Localizou transições e tal. Deixa eu buscar o conteúdo. Ó, então ele já achou uma reunião e ele já vai buscar o conteúdo para mim. Ó, reunião. Alinhamento do projeto beta, data e hora da reunião. Quem participou? Diego, Lucas e Pedro.
resumo da reunião, arquivos compartilhados, um arquivo de Excel, que é o arquivo que a gente já trouxe anteriormente. Muito legal, né, pessoal? Não tem assim, é difícil até de acreditar nisso, cara. Agora eu vou pedir o seguinte, ó. Quero um resumo das conversas de Fernanda. Eu sei que é uma funcionária que chama Fernanda. Ele vai trazer um resumo em texto para mim. Ok, ó. Fernanda executiva, ele vai descrever tudo que ela faz. E aí as datas que ela fez, as conversas e aqui um resumo geral. Agora, olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu estou aqui no meu ambiente, ó. Eu estou aberto aqui minha caixa de e-mails, tá? E itens enviados, alguns testes que eu já fiz, tá? Então, eu vou falar o seguinte, ó. Favor enviar esse resumo para o Lucas. O Lucas é um outro funcionário que tem na nossa equipe, na equipe que eu criei. Ele está confirmando, né? Se é o resumo da conversa da Fernanda, sim. Esse resumo. Pediu permissão. Beleza, enviado. Se eu vier aqui na minha caixa de mensagens, ó, e-mails enviados, tá aqui, ó. Ele enviou para o Lucas o resumo de conversa da Fernanda. Muito legal, né, pessoal? Agora eu vou pedir ele para finalizar a nossa aula. Ok. Agora quero que você agende uma reunião para o próximo dia 28 com Fernanda e Lucas. Se eu vier aqui na minha agenda, né? Vamos dar uma olhada lá como é que tá. Dia 28, vocês vão ver que eu não tenho nada. Ó, não tem nada dia 28, ok? Vamos ver se ele vai conseguir agendar pra gente. Ó, perguntou o horário. Que legal, hein? É lógico, né? Eu não falei o horário. Vai, 1 hora de reunião. Beleza. Permitir. Reunião agendada com sucesso. Vamos lá ver se ele agendou realmente. Caramba, pessoal, agendou de verdade. Muito legal, né, pessoal? Pessoal, então é isso, cara. Integração Cloud Teams, manda e-mail, agenda reuniões, varre mensagens, busca tudo que a gente precisa, resume, traz arquivos, traz em planilha. E ele sobe também para o OneDrive, pessoal. Ele sobe. Eu posso pedir assim, poderia ter pedido assim, favor pegar esse resumo, gerar um Word e salvar na pasta tal. Só que eu testei de novo o upload do cloud para o Microsoft, não tá legal, pessoal. Trava muito, demora demais. Isso a gente já tinha visto na aula integração Cloud OneDrive. Se alguém conseguir fazer, manda para nós aí, tá? Então é isso, pessoal. Então, agora a gente vai iniciar a nova série Integração Cloud com ambiente Google. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Quem não está inscrito, se inscreve, que vai ser insano essa nossa jornada aí de integrações de inteligência artificial. Quem não está inscrito, se inscreve e pode aguardar novos vídeos aí bem legais aí pra gente, tá bom? Valeu, galera. Valeu!